Tem informação importante chegando direto de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para rejeitar os recursos de Jair Bolsonaro, mantendo a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. A gente falava agora há pouco sobre o início da votação, que vai até a sexta-feira que vem, de forma virtual. Afonso Marangoni está com a gente. Fala, Afonso, bom dia. Bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui no Supremo Tribunal Federal. A decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes acabou de ser divulgada. Ele é o relator, portanto, é o primeiro a votar. E ele decidiu, portanto, por rejeitar os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente da República. E Moraes reforçou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que Bolsonaro teve o papel de líder da organização criminosa. Foi uma longa decisão do ministro Alexandre de Moraes, rebatendo ponto a ponto do que foi colocado pela defesa, dizendo, na verdade, que os embargos de declaração foram colocados com temas que já foram questionados pela defesa em outros momentos processuais e que já foram superados pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes também reforçou nessa decisão que existe sim, está caracterizada a atuação e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no 8 de janeiro. É isso, portanto, que escreveu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também está tomando decisões em relação aos outros condenados do núcleo 1 da ação penal da tentativa de golpe, rejeitando também todos os pedidos de embargos de declaração. Você falava que o julgamento vai até sexta-feira, né, Roberto? É um prazo limite, porque pelo ritmo também que está se colocando, pode ser que já tenha, portanto, uma decisão nos próximos dias e não chegue até sexta-feira. Lembrando, quem ainda falta votar são os ministros da primeira turma, portanto, falta votar Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Não vota mais o ministro Luiz Fux, porque embora ele tenha participado do julgamento, depois ele pediu para ir para a segunda turma com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a decisão extensa aqui do ministro Alexandre de Moraes, rejeitando os embargos de declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, abrindo caminho, então, para o chamado trânsito em julgado, quando pode, portanto, começar o cumprimento da pena. A gente vai seguir acompanhando as repercussões aqui em Brasília e voltamos atualizando todo mundo que acompanha a Band News FM. Agora, volto com você, Roberto. Já era expectativa pelo ministro Alexandre de Moraes ser o primeiro a votar, já que é o relator. A gente lembra também que dos condenados, só o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu, porque conseguiu manter os benefícios do acordo de delação premiada, que estabeleceu pena de 2 anos de prisão. Inclusive, nessa semana, ele começou a cumprir e retirou a tornozeleira eletrônica. Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar. Agora, Alexandre, há expectativa, há possibilidade de alguma movimentação, até alguma prisão ainda no fim de semana? Roberto, o entendimento que tem aqui no Supremo Tribunal Federal é que cabe mais um embargo de declaração, seria um segundo embargo de declaração. Aí depois disso a praxe é justamente o chamado trânsito em julgado. Então, até a conclusão desse julgamento, não deve ter nenhuma movimentação nesse sentido em relação à prisão mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está em domiciliar. Mas sobre isso é importante também dizer, né, Roberta, que ontem o ministro Alexandre de Moraes, uma decisão também super rápida, disse que não fazia sentido o pedido da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal para que Bolsonaro fosse avaliado antes se tinha condições de cumprir essa prisão na Papuda. Moraes não viu razão para o que foi colocado aqui pelo governo do Distrito Federal e até retirou essa solicitação da ação penal. Então, quando chegar este momento, aí que vai ser feito esses procedimentos médicos para ver justamente o local em que o ex-presidente da República vai cumprir essa prisão. Lembrando que nesta sentença do Supremo Tribunal Federal, o início em regime fechado. Então, sim, ele vai ter que ir para um estabelecimento prisional, depois, então, de esgotadas essas possibilidades de recurso, Roberta. Obrigada, Afonso, perfeito. Obrigada pelas suas informações, suas explicações. Bom trabalho por aí em Brasília, a gente volta a conversar qualquer novidade. Valeu. É isso. Obrigado.